podcast Saúde Integrativa. E para falar sobre saúde integrativa, estou hoje com ela, que é bióloga, terapeuta integrativa, ozonioterapeuta. Você prefere que eu te chame de doutora Rita Neves ou só Rita Neves tá bom? Meu amigo, eu prefiro Rita Neves, né? Dentro da minha área, que é exatamente conhecer meu paciente, ter amizade, ter intimidade, saber, né, do que ele precisa, o título não me ajuda em nada, né? Muitos profissionais hoje em dia da área da saúde querem, né, o título, podem utilizar, se sentem melhor, mas eu realmente prefiro ser chamada só de Rita Neves mesmo. E você, sabe o que é isso? Nós estamos aqui com Rita Neves para responder o que é saúde integrativa. Meu amigo, saúde integrativa é quando o profissional, né, no caso o terapeuta, ele quer entender a respeito de você todo. Então, por exemplo, as pessoas às vezes apresentam sintomas, sinais, emoções que nem elas sabem o que é, né? E aí vão procurar às vezes um especialista, vão tomar um medicamento para cuidar de determinada área. Aí o sintoma até passa, mas daqui a pouco começam a perceber outra coisa, ou mesmo não melhora. Enfim, o que a saúde integrativa faz? Vai investigar, vai pesquisar, vai conversar, né, através de uma escuta ativa para entender o que está acontecendo com você. Sintomas nem sempre são relacionados às áreas, né? Às vezes você está sofrendo de ansiedade e está com um sintoma que nem parece que é isso. E é. Então, através das ferramentas que nós temos, né, dependendo de cada tipo de terapeuta, a gente consegue identificar isso muito bem. No meu caso, que quero entender como seu corpo funciona, eu utilizo o exame de biorressonância magnética quântica. Esse exame, para mim, é um divisor de águas, né? Utiliza a tecnologia quântica que vê o quê? A energia das suas células. Essa tecnologia, né, tudo que se fala hoje em dia de quântico, já é estudado desde a década de 80, né? Muito bem documentado, muito bem registrado, né? A física quântica, mas a gente agora consegue fazer com que o aparelho lê, né? O que o seu corpo está sentindo. Então o aparelho traduz para a gente o que está acontecendo com você a nível celular. Então, antes que você adoeça, isso é uma chave importantíssima também da medicina integrativa, é a prevenção e o cuidado personalizado. Então, o que vai te ajudar não é o que está vendendo pronto. O que vai te ajudar é exatamente o conjunto do seu exame, da sua queixa, né, com mais a sua suplementação personalizada. Isso vai fazer o conjunto de ajudas aí para que você melhore totalmente. Então, a minha frente de trabalho é com o exame de biorressonância, a suplementação personalizada e a ozonioterapia. Perfeito. Eu conheci a Rita Neves e passei também por esse exame e foi perfeito. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta para ela, né? Para a gente estar aqui conversando, esse papo descontraído, bom. Fala, o que é exatamente, né, o exame de biorressonância magnética quântica? Então, como eu já citei anteriormente, né? O paciente, ele vai... muitos ficam ansiosos, né? Vai doer, tem que ter algum preparo prévio. Então, não, gente, relaxa. Eu só preciso que vocês tenham mão, né? Porque eu preciso da sua mão para que vocês coloquem a mão sobre o aparelho. Ali vai ser avaliado todo o seu corpo, é um check-up quântico. Então, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de incômodo. Isso é muito importante, meu amigo. Eu tenho pacientes que têm alguma deficiência, eu tenho pacientes idosos, eu tenho pacientes que têm TEA, então eles têm já alguma resistência, né, contra exames e tudo mais, e fazer o exame de biorressonância é muito prático. Leva cerca de 1 minutinho ali com a mão, né? Então é o tempo que a gente consegue manter o paciente muito tranquilamente ali, enquanto ele é totalmente rastreado. Então, não dói, não tem nenhum tipo de radiação. Rapidinho, né? Rapidinho, não faz mal nenhum à pessoa. Eu confesso que na hora que eu entrei no consultório da Rita Neves, eu não sabia também, estava meio desinformado, mas foi tão rápido, tão surpreendente, que rapaz, na hora que saiu ali, eu fiquei olhando para o computador para ver, ela foi me explicando. Porque tem isso de bom, muito carinho, né? Você rápido. Consegue entender como é que você está. Isso é
muito legal. Não doeu e bateu exatamente os sintomas que eu estava sentindo, e dali eu comecei a me cuidar melhor. Né? Tomar bastante água. No exame lá deu que eu estava com o sangue um pouco grosso, que eu estava bebendo pouca água. E isso ela falou perfeitamente. Vale muito a pena você de casa aprofundar mais sobre o que ela está falando agora aqui no podcast, para você também ter uma saúde preventiva. Tá bom? Isso aí. E vamos na segunda pergunta aqui com ela, para ela nos esclarecer tudo que a gente está precisando aqui, né? Trazer informação, saúde para você. Como o exame detecta sem fazer a coleta de sangue? Tá. Então, como eu falei, né? Ele vai entender a sua energia, das suas células, dos seus órgãos, das suas glândulas. Muitos resultados de exame de sangue só conseguem detectar algum problema depois que a doença está instalada, né? Certo. E a vantagem da biorressonância é exatamente a prevenção. Às vezes, no meu exame, ele aparece por cores, né? Então, quando aparece uma determinada estrutura, um órgão em amarelo, a gente sabe que aquela estrutura não está no ideal. Ela já pode estar sofrendo, né, com algum problema que quer vir a aparecer. E aí a gente já começa a cuidar preventivamente. Tá? Então ele age antes do exame de sangue. Perfeitamente. Todo mundo já vai, né? Logo, tá com sintomas, já vai fazer logo isso. Tem queixa, né? Às vezes a pessoa tem queixas que eu não estou dormindo bem, eu tenho prisão de ventre, coceiras, eu tenho muita queixa de coceira, e a pessoa procura usar tudo, passar tudo, e às vezes não é nada a ver com isso de pele, né? Exatamente. Uma coisa interessante, quando eu acabei de fazer o exame, e fui no meu local de trabalho, e comecei a comentar com as pessoas do trabalho. Todo mundo muito animado, eles ficam assim, como pode? Como é que você faz, né? Como é que você tem esse resultado sem você fazer exame de sangue e tal? E, gente, vale muito a pena. Eu aconselho você que está em casa a procurar a Rita Neves para poder se cuidar. Vamos lá? O exame é confiável? Tem respaldo científico? Sim, o exame é muito confiável. A gente tem uma assertividade de mais de 95%, né? E acontece muito das pessoas levarem exame de sangue, tudo, e conforme eu vou falando, eles mostram, né? Estava aqui também, que em alguns casos bate. E esse exame, essa tecnologia, na verdade, o exame de biorressonância, ele já acontece há muitos anos, há mais de 30 anos se faz esse tipo de exame. No Japão, na Alemanha, né? Então, assim, grandes países, grandes potências que trabalham muito com a medicina preventiva, né? Já usam o exame de biorressonância magnética quântica, sim. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente já até está com grandes avanços, né? Esse tipo de exame está crescendo muito aqui, mas ainda está muito aquém, né? Para uma população que a gente sabe que muitos não têm tantos recursos assim, e por um SUS, né, que funciona tão bem, seria maravilhoso se isso fosse gratuito, se fosse disponibilizado para todos os estados, porque muita gente ia se beneficiar, e principalmente, né, a prevenção, porque, como já dizia as vovós, né, muito melhor prevenir do que remediar. E seria muito importante também se fossem divulgado, sim, né, fosse levado às redes sociais, ao governo, pudesse falar sobre isso. A gente vive, infelizmente, amigo, ainda num mundo muito complicado, né? Se as coisas não são caras, se não agrega a compra de outras coisas, se não agrega outros valores, as pessoas querem tirar o mérito, tirar o crédito. Infelizmente, a gente ainda vive numa cultura de saúde que quer ver a doença, né? A doença vem de remédio, a doença vem de outros exames, a doença, então é muito complicado. Eu não tenho nada com o trabalho dos outros, mas eu só posso falar bem do meu, né? Então é a prevenção, é a verdade, é a saúde de maneira natural, né? Então é isso que a gente que é da medicina integrativa, que a gente prega, é melhor prevenir. Verdade. Por isso que nós estamos aqui para falar para você, né, o quanto é importante ter uma saúde preventiva, né? Saúde integrativa. E aqui Rita Neves trazendo para você de casa tudo o que você precisa saber sobre saúde integrativa. Já tem muito assunto. Tem muito assunto. Uma coisa bem interessante também, para as pessoas que têm medo, às vezes a pessoa tem medo, acha que o exame vai doer.
o exame dói ou tem algum tipo de radiação? Não dói, não tem radiação. Inclusive, as condições que não se pode fazer o exame, né? Você deve perguntar se você fez o dever de casa direitinho, aí tá perguntando tudo para não ter dúvida, né? Pessoas que utilizam marca-passo, a gente não pode fazer, né? Ou qualquer dispositivo elétrico, porque o aparelho vai verificar a energia das suas células. Se você tem algum dispositivo elétrico, a gente não consegue obter resultado. E mulheres grávidas também, a gente prefere não fazer, não por conta da questão da gravidez, mas porque tem 2 organismos ali. Então vai falar do fígado de quem, vai falar do coração de quem. O computador então, vai ficar meio gera doido. conflito ali, a gente prefere não fazer das grávidas, mas não tem nenhum tipo de radiação. Olha, praticamente ela respondeu a 5ª pergunta. Quem pode fazer o exame? Idosos, crianças, acamados, né? Às vezes tem isso também, a pessoa está acamada, tem dificuldade de locomoção, então nesses casos aí a gente pode fazer tranquilamente. É tranquilo, gente. Falar que vai ser muito bom. Vamos lá, vou fazer mais uma perguntinha para ela. Nós vamos aproveitar o tempo aqui com Rita Neves. O exame substitui exames laboratoriais? Não, meu amigo, são coisas distintas. Como eu venho colocando sempre, né? A biorressonância magnética é um exame completo, é um check-up do seu organismo todo. Então, a partir daí, né, se a gente percebe alguma alteração numa determinada estrutura, num determinado órgão, eu já encaminho, eu já falo para o meu paciente, olha, procura um especialista para que ele solicite outros exames laboratoriais, né, para entender o tamanho desse desequilíbrio nesse determinado órgão. Então, não substitui, não. Eu mesma faço anualmente outros exames, né? Até porque corrobora, todo mundo fica mais tranquilo. Né? Exatamente. Contribui. Exatamente. Não é uma coisa isolada, eu não estou aqui para dizer que não devo recorrer ao médico, não devo recorrer aos exames convencionais, exames de imagem. Não. É mais uma ferramenta pela nossa saúde. Preventivo. Fez o exame, está tudo bem com você, nenhuma alteração, está tudo certo, né? Não tem problema algum, não. Vamos lá, vamos continuar aqui com ela, né? O que o exame avalia exatamente? Olha, o exame vai avaliar seus órgãos, suas estruturas, suas emoções, sua vitalidade, sua energia, né? Então, é uma consulta muito completa, porque além do que eu estou vendo, né, vai avaliar o que está faltando de vitamina, de minerais, de coenzimas. Além de eu avaliar tudo isso ali ao vivo, eu ainda tenho o nosso bate-papo, onde eu entendo suas queixas, entendo o seu modo de viver. Porque tem tudo a ver. A sua saúde está relacionada ao seu modo de vida, principalmente. Como você se alimenta, então a gente conversa sobre isso. Como você vive, seu grau de estresse, a sua rotina, sua atividade física. Seu sono. Exatamente. Então é um bate-papo muito completo. Como é que anda a sua cabeça, como é que anda a sua vida. Muito bom. É uma intimidade, sabe? A consulta é uma consulta longa, não vai com pressa porque a gente demora, a gente conversa. Eu gosto sempre de conseguir tratar assim meu paciente dessa maneira. Né? Normalmente vão levando a família, né? Daqui a pouco eu tenho que ouvir coisas e filtrar, né? Porque eu ouço várias versões da mesma história. É bem bacana, né? Poder estar na vida das pessoas dessa maneira. Então, a partir disso aí, dessa análise junto com o paciente, a gente vai definir como é que vai fazer essa suplementação. Nessa conversa, assim, bem particular, né? Por isso que você gosta que não chame de doutor, tira o peso da doutora. Dá uma distância que eu não quero, pelo você contrário. Você quer proximidade para poder entender melhor o paciente, para poder se cuidar, para ser... O segredo é esse, e é o que a maioria das pessoas reclamam, né? Elas chegam, de repente, num médico ou num outro profissional de saúde, né? E elas não conseguem conversar, não tem essa abertura para conversar. Qualquer profissional, né? Não deu essa oportunidade. E no meu caso é o contrário. Eu pergunto, posso fazer perguntas? E pergunto mesmo, né? Até porque psicólogo, alguma coisa assim? Não é, porque é diferente, né? Porque eu estou cuidando de tudo. Eu estou perguntando como está seu sono, como está sua cabeça, como está sua libido. Aí, a partir do momento que eu falo da libido, o paciente já quer me contar outras histórias. Aí já cai em outros problemas emocionais, pessoais. Então, assim, eu vou muito na minha parte. O que pode estar faltando para essa pessoa, para que eu possa estar colocando na suplementação dela para ajudá-la a se equilibrar? Que conselho de atividade física, que conselho de alimentação? Conselhos. Eu não sou nutricionista,
psiquiatra, não sou psicóloga, eu vou na minha área, né? Científico, eu não passo dietas nem nada do tipo, não tenho essa pretensão, mas eu posso e devo falar sobre os alimentos que inflamam, né? Sobre atitudes com relação a pensamento. Eu passo meditações, tenho vários pacientes meus com questões de insônia ou de baixa estima, então é um bate-papo bem legal, vira uma amizade, né? E cada consulta que eles voltam vai se firmando, né? Tá vendo aí? Vale muito a pena. Além de você, né, ter o resultado ali. Ainda ganha uma amiga, poxa. Uma amiga. Que coisa boa. Eu acredito que quando a pessoa vai lá no seu consultório, faz o exame, né? Fica naquela ansiedade. E essa pergunta que eu vou fazer para você, quanto tempo dura exatamente quando sai o resultado? Então, assim que a gente termina a parte da coleta dos dados ali, né? Do scanner ali com a mão no aparelho, na mesma hora o computador já vai analisando, né? A gente salva o resultado e começa a ver. Sei lá, leva ali uns 3 minutinhos para já ver os resultados. E qual é a vantagem, gente? Quando você precisar retornar, né? A gente pode comparar um exame com o outro. Então, o paciente vê na tela o quanto avançou. Né? Por exemplo, você estava apresentando problemas digestórios. Então, apareceu para mim ali 2 itens do sistema digestório ruim. Vou te passar a suplementação, a gente vai conversar sobre alimentação. Você fez tudo bonitinho. Quando você volta, eu analiso de novo, tá lá tudo verdinho, tudo certo. Já baixou. Acabou, eu não vou mais cuidar disso. A gente vai focar em outras coisas. Exatamente. Com que frequência devo repetir o exame? Então, normalmente eu peço que meu paciente volte em 2 meses. Então, você vai fazer agora, vou te passar a suplementação, você repete aquela suplementação por 2 meses e depois você volta. Antes de terminar a segunda suplementação, você já marca a sua consulta para a gente avaliar, porque de repente uma vitamina que você estava abaixo já está equilibrada, né? De repente uma queixa que você tinha, você não tem mais. Então a gente vai ajustando as dosagens, porque a suplementação personalizada é exatamente isso, né? É poder fazer algo que o seu corpo precisa para te ajustar. Perfeito. Para fazer a última pergunta aqui do assunto, nós vamos continuar conversando aqui, porque o papo é maravilhoso. Falar de saúde e saúde preventiva não tem nada melhor, né? Todo mundo quer viver um pouco mais. Exatamente. E viver com qualidade tem que se cuidar. Tá bom? Vamos para a 10ª pergunta? Vamos lá. Como são escolhidos os suprimentos, terapias após o exame? Então, existe todo um estudo, né, gente? A gente, para ser terapeuta, a gente, para estar lidando com a vida, com a saúde, com a longevidade, né, de outras pessoas, a gente precisa estudar muito. E eu estudei bastante sobre suplementação, tanto clínica quanto estética, e a partir das suas queixas, do resultado do exame, aí a gente começa a fazer a formulação ali, né? Então, a gente tem suplementos que são nutracêuticos, que são alimentos, nutrientes concentrados. Um exemplo clássico é o ômega 3, maravilhoso para tudo. Ele é feito a partir do óleo de peixes, né? A gente tem como exemplo também de nutracêutico o resveratrol, que é feito da casca da uva, né? Ou do vinho tinto. A gente tem um outro grupo muito importante, muito utilizado, famoso, que são os fitoterápicos. Como o nome já sugere, ele é feito a partir de pedaços de plantas, né? A gente tem a camomila, todo mundo conhece a camomila. Deixa camomila. A babosa, né? Que chamam o nome chique da babosa aloe vera, que usa para um monte de produto estético também, para digestivo. E a gente tem um outro grupo também importantíssimo, né, que regula nossas moléculas, que são os ortomoleculares. Então, a gente tem como exemplo aí magnésio, zinco, muitos outros. E aí, de acordo com as suas deficiências e com as suas queixas, eu consigo, através desses 3 grupos de suplementos naturais, tá fazendo a sua fórmula personalizada de suplementação. E aí você manda manipular na farmácia que você confia, que você conhece. O que é suplementação personalizada pela biorressonância? Então, é exatamente isso. Eu ouço muitas pessoas comentarem coisas tipo assim: eu já tomo suplemento, não vi diferença nenhuma. Ou então falam assim: eu já suplementei, mas mudou muito pouco, quase nada, não compensou. Ou então outra também que é ótima: mas uma dose do vidro que eu comprei tinha que tomar 10 cápsulas pela manhã. Gente,
Existe diferença entre suplementar e suplementar sem o exame de biorressonância, né? Por quê? Quando a gente faz o exame de biorressonância, eu consigo ver quantos miligramas, qual a dosagem que você precisa. Correto, né? Exato. E quando eu peço para manipular, você vai para uma farmácia, para um laboratório, e eles vão colocar na dosagem ideal. Quando você vai numa loja de produtos naturais, comprar aqueles frascos, eu não estou dizendo que eles não funcionam, que eles não são bons, não é sobre isso. Acontece que a dosagem que está naquele pote não é a que você foi prescrito. Então, o que acontece? Um exemplo, se eu passo 1.000 miligramas de maca peruana, e no pote vendido lá na loja são 100 miligramas por cápsula, você vai ter que tomar 10. De uma vez só? De uma vez só, porque 10 vão fazer a dose que eu pedi. Uhum. Enquanto se você mandar manipular, você vai tomar 2, porque cada cápsula tem 500. Por que isso faz diferença? Porque são produtos naturais, gente. Tem coisa que é extrato seco e tal. Então, assim, se eu peço 1.000 miligramas, não tem como fazer uma cápsula só. Ia ser desse tamanho, você não ia conseguir engolir. Então, precisa ser 2. Só que o pote, né, esses que são vendidos em lojas, normalmente eles têm uma subdosagem, ou seja, uma dosagem muito fraca. Aí a pessoa compra naquele frasco. Quando ela lê que tem que tomar 6, ela fica preocupada. Não vou tomar 6. Vai morrer. Isso tá errado, eu vou morrer. Aí toma 2, toma 3. Só que quando faz as contas ali da gramagem, tá muito fraco. Aí a pessoa não percebe benefício nenhum, né? Então, a vantagem de você ser suplementado após um exame de biorressonância magnética é que você tem as dosagens que você precisa, né? Na quantidade certa. Ali na nossa consulta eu vou avaliar o seu peso, a sua altura, a sua necessidade. Pra vocês terem uma ideia, gente, tem produtos que eu posso colocar um exemplo de 1.000 a 3.000. Isso faz muita diferença. E vai mudar de acordo com a sua queixa, com o seu tamanho, o seu peso. E com o resultado lá do seu exame. Então é muito importante. O exame de biorressonância é a segurança para você tomar seus suplementos sem susto. Por que é importante personalizar os suplementos? Exatamente por isso. Outra coisa importante, até foi motivo de matéria no Fantástico a respeito de saúde, é o excesso, né, de alguns nutrientes. Não é porque é natural que você pode estar tomando em qualquer quantidade. É natural, não é bagunça. Então, tem pessoas já adquirindo problemas sérios com relação à supervitaminose, né? Tá tomando muita vitamina ou toma muito aminoácido. Enfim, as pessoas estão exagerando, né? No que se entende que suplementar é necessário, porque é necessário, a gente não consegue, através da alimentação, tudo que a gente precisa, a gente tem que complementar mesmo. As pessoas acham que mais, né? Quanto mais, melhor. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que tomar na dosagem que precisa. Alguns suplementos, se você tomar mais, bobagem, são hidrossolúveis, vai sair na urina literalmente. Outros não. Vão se acumulando em alguns órgãos, em algumas estruturas e gerando doença. Então, se você estava atrás de saúde, você está arrumando um problema para a sua vida, né? Então, novamente, a segurança de fazer depois um exame de biorressonância é muito maior, porque você vai tomar exatamente o que você precisa. Não é só sobre suplementar, é sobre suplementar corretamente. Perfeito. Eu estou aqui de frente com a Rita Neves para responder, para perguntar. Eu sou vocês aí de casa respondendo aqui diretamente para ela, trazendo para nós esclarecimento. A suplementação personalizada substitui a alimentação saudável? Não, de maneira alguma, né? É como eu falei, a gente não consegue tudo nos alimentos, mas a alimentação saudável é a base, né? Principalmente, gente, uma alimentação que contemple todos os grupos, né, nutricionais, a gente precisa de tudo, mas que a gente já comece a observar o que realmente faz mal. O que eu percebo é que a maioria dos meus pacientes, quando chegam no consultório, eles sabem o que faz mal, né? Eu sempre falo isso para eles: observa o seu corpo fala com você e a biorressonância traduz o que ele está dizendo. Então, por exemplo, se a pessoa fala para mim, toda vez que eu como um pão, eu fico com azia. Toda vez que eu como macarrão, tá rindo, né? Tá se encontrando na fala, né? Isso aqui, eu parei. Toda vez que como macarrão, fico com uma queimação. Toda vez. Ou seja, o seu corpo não tem mais como te dizer que ele não quer glúten.
que ele não pode com isso. Uma outra queixa muito comum. Eu como um bolo, ou tomo café da manhã, café com leite ou iogurte, eu fico passando mal, eu tenho dor de barriga, eu tenho gases. O seu corpo está dizendo que não quer lactose, que não quer mais esse produto. Então, gente, é saber ouvir. Né? Tem como reparar isso? Tem, você não repara quando tá com azia, você repara o que te fez mal. Não, mas repara, como assim? Aquilo eu já sei que aquilo tá me fazendo mal. Eu já Aí descobri. Isso. Agora, eu quero resolver isso. Para de comer. Parar de comer. Seu corpo tá te dizendo. Tá né? vendo? Gente, olha, as pessoas têm hoje em dia um comportamento curioso, né? Eu acho que até pelas propagandas, por tudo que se fala, as pessoas não querem lutar pela sua saúde, se comprometer com a sua saúde. Responsabilidade. Exatamente. Então, o que a gente trabalha? Longevidade, qualidade de vida. Como é que você se imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Como é que você quer estar? Pleno, saudável, vivendo ou dando trabalho para os outros? E tem que ver se você tem os outros para cuidar de você. Já tem essa. Porque a maioria de nós não tem muita gente para cuidar, não. Então, reflita. Então, quando a gente conversa e você entende, porque é um papo, que isso tá te fazendo mal e vai te prejudicar mais ainda, eu acho que está na hora de você ter consciência. Um pouco, né? Porque a inflamação, gente, que certos alimentos causam, que esses hábitos causam na gente, ela é muito mais do que uma azia. Ela é um reumatismo, elas são as dores no corpo, ela é o aumento de peso, ela é a dor nos ossos, ela é a dificuldade de andar, é um conjunto de ações. O nosso corpo, ele é todo integrado, né? Ele está unido. Então, uma causa vai gerando um outro efeito, que aí já gera um outro efeito, e assim nós vamos. Então, o que é o ideal? Se eu quero viver com qualidade, com saúde, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Eu preciso entender que o jeito que eu estava fazendo hoje não é legal. Eu fiz assim a vida toda. A cada dia o nosso corpo muda. Perfeitamente. Quanto mais a gente vai envelhecendo... Eu não tenho mais que olhar para o meu passado. Com 20 anos eu não tinha esse problema. Eu não vou voltar para 20, eu estou indo para os 60. Então é lá que eu tenho que mirar. Como é que eu quero estar lá? É isso. Menos problema vai ter. Exatamente. Menos trabalho vai dar. Vou ter, menos trabalho eu vou dar, mais qualidade de vida. Menos vou gastar. Principalmente, quando a vida começa a ficar melhor, que a demanda de trabalho é menor e tal, eu vou estar todo escangalhado? Aí não. A hora que você está tranquilo. A hora que é para viver, eu vou estar todo escangalhado? Não, eu quero memória, eu quero disposição. É sobre isso. Tá vendo? Pense nisso, você de casa. Estou falando nessa câmera aqui. Tem que ter uma saúde preventiva. Exatamente. Então, a biorressonância já está há muito tempo aí, mas poucas pessoas conhecem. Agora você já está sabendo, não vai ficar sem fazer esse exame com Rita Neves. Tá aí as informações na tela, depois vocês não estão aí, já vão entrar lá no Instagram dela, poder conhecer melhor, tá bom? Vamos para a quarta pergunta? Vamos. Como o exame define quais suplementos eu devo usar? Então, eu vejo na tela, né? Então tá lá, o grupo de vitaminas, por exemplo, vitamina A, o grupo todo de vitamina B, vitamina K, vitamina D, todas essas importantíssimas, eu tô vendo lá. Para você ter uma ideia, meu amigo, a gente sabe, né? Vitamina A, a gente sabe que é boa para vista, o grupo de B, B12 para memória, B6, né? Cérebro, B9, ácido fólico, a gente sabe que tudo isso é muito bom, mas tem muita coisa séria. Às vezes a pessoa tá com queixa de memória, né? Eu tenho muito problema de queixa de memória. Eu vou lá olhar a B6 da pessoa está no vermelho. Aí a pessoa está com questão de dores, né? Eu estou com osteoporose. Eu vou lá olhar, a D está péssima, a K está péssima. Eu estou com depressão, sempre tive depressão. Então, assim, gente, a nossa saúde mental, física, né, depende das pecinhas que montam o nosso corpo. E esse exame mostra essas pecinhas. Às vezes você acha que já tomou de tudo, eu ouço muito isso. Eu já tomei de tudo e não fico boa. Quando a gente vai ver um grupo ali de vitaminas, né, de aminoácidos que estão faltando, que são fundamentais. Queixas de queda de cabelo, unha, a pessoa gasta uma grana, produtos caríssimos para o cabelo não cair, a biotina está péssima, como é que vai? Então, é um conjunto. Sono, eu não consigo dormir, eu acho que é espiritual, eu acho... Mentira, está faltando triptofano, está faltando outros elementos que a gente resolve muito rapidamente. A maioria da minha suplementação, né, dos grupos que eu passo de suplementação, são baratos, amigo, baratos. As pessoas nem acreditam.
né? Mas é com isso, a gente tem que perder esse pensamento de que o que é caro é que vale, né? Nem sempre. No caso de saúde integrativa, de prevenção, isso não é uma verdade. Muito bom esse assunto. Sim. Fala mais aí, né? Muito legal. Gente, você que está aí de casa, a gente está sempre frisando, porque é o conhecimento, né? A gente está aqui batendo esse papo, trazendo informação para você poder se aprofundar. Né? E é um assunto muito sério. A saúde é algo muito sério. Então, se cuide, né? Se ame, né? Vamos lá, mais uma perguntinha para ela aqui. Nós estamos com Rita Neves, essa pessoa fantástica, talentosa, que está trazendo para a gente muito conhecimento e informação para cuidar da nossa saúde. Os suprimentos indicados são naturais ou farmacêuticos? São naturais, como eu já falei, né? Eu faço a minha formulação com base nos nutracêuticos, nos fitoterápicos e nos ortomoleculares, tá? E além, né, dos suplementos, o que eu passo também é muito natural, que eu vou te falar com vocês sobre atividade física, né? Eu vou falar sobre uma questão de alimentação mais saudável, de meditação, né, de pensamentos positivos, porque, gente, a saúde mental, né, tá diretamente ligada à nossa saúde física, né? Então, a saúde espiritual, então, tudo isso, né, todo esse pensamento positivo, essa autoaceitação, essa diminuição de autocrítica, às vezes as pessoas se criticam muito, se menosprezam, se diminuem, isso tudo gera doenças físicas também. Então, na nossa consulta, a gente fala sobre tudo isso. Os suplementos são naturais. É isso aí. É seguro fazer a suplementação personalizada? Sim. Procura sempre uma farmácia que você já conhece, que você confia, né? De acordo com onde você está, porque eu também atendo por WhatsApp, não tenho exame de biorressonância, mas eu também faço suplementações através de anamnese, e aí a pessoa faz no bairro dela, pede referências, pesquisa. Hoje em dia, meu amigo, se a gente pesquisar direitinho, a gente consegue achar um lugar seguro, que tem boa indicação, né? Então não tem mistério, é muito seguro, sim. Em quanto tempo começa a sentir os efeitos da suplementação? Olha, depende de qual queixa, né, você está colocando. Então, assim, questões de sono, questões de ansiedade, a gente consegue resolver num tempo relativamente próximo, sei lá, em 2 semanas, em média, assim, a gente já consegue. Tem coisas que é mais rapidamente, por exemplo, Rita, eu ando muito desanimado, né, eu estou sem disposição, eu quero ir para academia, mas eu não estou rendendo. Isso a gente consegue em 1 semana, 10 dias. Problemas mais crônicos, né, coisas que você já tenha mais tempo, dependendo, leva mais um tempinho para ir te nutrindo, né, e fazendo o seu corpo entender. E sempre, gente, com a sua mudança também de modo de viver. É claro que eu tenho pacientes que têm problemas, que são suplementados e não mudam nada. Nada. Né? Não vão mudar, não querem mudar, mas ainda assim querem se suplementar. Ainda não chegou o momento deles de mudar de atitude. O suplemento vai fazer efeito? Vai. É a mesma coisa que quem mudou? Não. Claro que não é, óbvio que não é, né? Muita gente vem procurando ajuda para emagrecer, muita gente vem procurando para emagrecer. Agora então, quando chegou o verão, falou de verão, tocou o primeiro axé mais forte na Bahia, vem todo mundo aqui na consulta, eu quero emagrecer. E aí é o que eu converso, né? É emagrecer com saúde, é emagrecer com a cabeça boa. Então vamos fazer um conjunto, atividade física, procura um nutricionista ver uma dieta, tudo mais direitinho, e vamos fazer uma suplementação. Tá ótimo. Vai emagrecer e vai emagrecer rápido. Sim, vai passar pelo exame, vai complementar com a ozonioterapia, que a gente vai falar posteriormente. Uau. Agora, se essa pessoa não fizer atividade física, não mudar a alimentação dela e só suplementar, ela vai emagrecer? Até vai, mas muito aquém do que poderia. As pessoas hoje não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E aí, infelizmente, partem para coisas que futuramente vão dar problema. Enfraquece as outras coisas. A gente hoje está vivendo aí a epidemia das canetinhas, né? Que emagrecem muito rapidamente, e elas são muito perigosas. Já está comprovado isso, porque você perde muito peso sem ajuda nenhuma, né? Você só perde, mas você não mudou seus hábitos, você vai continuar comendo errado, vivendo errado, sem atividade. E no que você perde gordura, você também perde muita massa muscular. E depois você volta a engordar. Só gordura, a massa muscular não vem junto. Então a gente está vivendo uma realidade, né?
de que futuramente vamos ter aí jovens adultos já com uma fraqueza muscular, de tanto que estão perdendo massa muscular, que não se recupera tão facilmente assim. Então é muito mais jogo procurar emagrecer de maneira natural, com a ajuda de suplemento, e tem muita ajuda, tira a compulsão de doce, tira o nervosismo, tira a ansiedade, então você tem um suporte muito bom para corroborar com a sua decisão, mas a sua decisão tem que vir junto. Perfeitamente. Preciso repetir o exame depois começar a suplementar? Sim, depois de 2 meses a gente verifica as dosagens, tudo direitinho, compara um exame com o outro, vê o tanto que já andou, vê o que precisa investir mais, entendeu? E aí vem novas queixas, porque vem novos problemas, né? Você emagreceu muito, eu acho que eu tô ficando flácida, porque emagreceu muito, aí vamos cuidar de outra coisa. E aí vira uma paixão, né? Normalmente eu cuido bem da parte clínica, depois que a pessoa tá equilibrada, tudo, ela começa a pedir parte estética, né? Aí vamos ficar mais bonito ainda. Já estamos chegando naquele assunto ozonioterapia. Sim, isso é maravilhoso. É forte. Nós estamos falando aqui do saúde integrativa, tudo isso, com a Rita Neves. Para você que está em casa, deve estar curioso. Quanto deve... Não cheguei nessa parte. Quanto deve ser esse exame, né, Rita? Olha, fique despreocupado. Não é caro. Sim. Vale muito a pena. Tá? Só para falar isso para você procurar logo e agendar com Rita Neves a sua consulta. Posso comprar qualquer suplemento que aparece no relatório? Não, eu não indico isso não. Vamos comprar o suplemento que eu prescrever para você, tá? Porque a gente faz a prescrição não é só de acordo com o que está faltando, né? Às vezes um determinado fitoterápico que eu estou colocando, ele vai promover a chegada da outra vitamina, enfim, a gente tem maneiras, né, de prescrever. Então, o ideal é que você siga ali a prescrição. E também é importante, eu tenho que saber se você já toma alguma coisa, né? Acontece muito com idosos. Eu tomo cálcio, tomo mais não sei o quê. Então, sempre que vem para consulta, por favor, traga anotadinho para mim, ou então bate foto e me mostra, porque eu preciso já entender, né, para não estar fazendo nenhuma superdosagem, não pelo aparelho, mas uma superdosagem pela falta de informação. Então, eu sempre pergunto o que você toma, há quanto tempo, para a gente entender aí como é que tá. É isso aí. Trouxe a Rita Neves aqui no podcast Saúde Integrativa, né? Porque foi tão bom para mim e isso eu estou compartilhando com vocês, conversando com ela. Rita Neves, grande profissional, tá aí para você. Vamos à última pergunta do assunto, para a gente entrar lá no ozonioterapia. Quais benefícios posso esperar, né, da suplementação personalizada? Meu amigo, eu falo isso por experiência própria, né? Mudou a minha vida mesmo. Você pode esperar só benefícios na sua vida. Gente, sabe assim, quando você está com a cabeça bagunçada, parece uma névoa mental, você não está sem foco, sem concentração, muita coisa para fazer, você tem 10 coisas ao longo do dia, o dia acaba, você fez 3 e ficou se culpando, né? E começa uma, não termina, já vai para outra. Então, aquela bagunça, aquela roda viva, né? Tudo isso acaba. Você consegue se focar, você diminui, né, o teu nível de estresse, de cortisol. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu estava a ponto de perder meu emprego, né, no trabalho, porque estava nervoso, estava agressivo, estava sem filtro, né? A pessoa estava perdendo aquele traquejo social, estava com uma irritabilidade muito grande. Acaba. Ansiedade, gente com compulsão alimentar, compulsão por jogo, né? Qualquer tipo de adrenalina, gente que não consegue viver sem estar olhando o celular. Tudo isso a gente consegue diminuir muito, muito. Então, o que esperar da suplementação? Como eu falei, a gente trabalha muito com a prevenção e também já com a redução de desequilíbrios. Então, se você está entendendo que sua disposição não é a mesma, sua saúde não é a mesma, vira e mexe, você está gripado, você está vendo que sua imunidade não é mais a mesma coisa, se você está entendendo que você está engordando e não sabe a causa, tipo, eu não tive nenhuma mudança drástica de alimentação, se você até gostaria de fazer uma atividade física, mas está com dores no corpo, né? Está sem disposição e aí você não consegue fazer, está na hora de você procurar ajuda e suplementar. Problemas de memória, também tem muitas queixas sobre memória, e isso de pessoas cada vez mais novas, gente com 20 e poucos anos que tem queixa de memória, né? E aí quando a gente vai ver no exame, está faltando peça ali mesmo para complementar. Mulheres na menopausa, queixas
de todos os sintomas da menopausa, né? O calor, a agressividade, falta de sono, prisão de ventre, essa questão também de prisão de ventre, foi bom ter falado disso. O intestino, gente, é o nosso segundo cérebro. Muitas pessoas têm problemas disso a vida inteira. Então, é uma área que a gente tem que ter muita atenção mesmo, né? Tem doenças como depressão, como infecções, como questões de pele, insônia, tudo relacionado ao intestino. Então, é um órgão que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito amor. Além de suplementação, eu também faço um trabalho de limpeza profunda intestinal, que é o enema de café verde, né? É algo também muito utilizado já há muito tempo, onde o paciente sai literalmente outro dali, né? Tudo que estava guardado, tudo que estava guardado. A primeira papinha que você comeu em neném que está guardada lá, a gente consegue limpar e tirar, né? E depois já passar uma suplementação para cuidar da microbiota intestinal, para cuidar desse órgão tão importante. É específico para as pessoas que têm prisão de ventre? Que tem prisão de ventre ou que tem anormal. Ou que tem desbiose, que tem problemas assim. Tem épocas que estão com muita prisão de ventre, tem épocas que não, né? Que tem essas questões. Então, é para isso, é para regularizar. Então, a gente primeiro faz uma faxina, faz essa limpeza, tá? E depois já passa uma vida nova para essa microbiota através da suplementação. Então, a suplementação atua em muitas áreas, né? De controle mental, evitar demências, melhorar a circulação, melhorar o funcionamento dos rins. Então, é um exame que vale muito a pena, é uma consulta que vale muito a pena. A suplementação é algo muito seguro. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com suplementação. Inclusive, a gente suplementa criança, idoso, pessoas com deficiência, como eu falei. O meu filho é especial e utiliza, né, a suplementação que eu passo para ele. Meu filho nunca tomou nenhum tipo de medicamento, porque a condição dele não precisa também, né? Mas tem os arrobos dele. Sempre tomou a suplementação, já toma há algum tempo, e os resultados são ótimos. Bom demais, conversando aqui com Rita Neves, Saúde Integrativa, para você de casa, não sai daí, fica com a gente, que o assunto é maravilhoso, falar de saúde é muito importante para todos nós. Agora vamos entrar, vou fazer a pergunta para ela aqui, o que é ozonioterapia, Rita? Meu amigo, vamos lá. Vou procurar ser o mais vamos correr aí simples possível, né? Mas colocando todas as questões importantes. A ozonioterapia é uma terapia natural que utiliza um gás, que é o ozônio. O ozônio nada mais é que uma moléculazinha a mais aí de oxigênio. Então, o ozônio é produzido e é colocado no seu corpo, né, a partir de oxigênio medicinal, aquele mesmo do hospital. 99,9% de pureza, né? E o que é o mais importante da ozonioterapia? Eu já vou resumir várias questões aí, de repente, que você pode fazer. Qual é o grande lance? Aonde tem oxigênio, né, existe um aporte, um fortalecimento das células. E aonde tem ozônio, que é o caso da ozonioterapia, tem regeneração celular. Então, o ozônio funciona em 3 principais frentes. A melhora da circulação sanguínea, então, consequentemente, melhora o teu organismo todo. Perfeito. A melhora da sua imunidade, ele estimula o seu sistema imunológico a reagir, então, melhora demais. Pessoas que têm doença autoimune, pessoas que têm gastrite, pessoas que têm qualquer questão no corpo que precisa de defesa, pessoas que estão com alguma bactéria, algum vírus, algum fungo, tudo isso, porque o ozônio tem essa ação antimicrobiana e, principalmente, gente, ação anti-inflamatória. Perfeito. A gente sabe que a grande maioria das doenças do mundo são ocasionadas por inflamação. Tem um grupo que são as genéticas, tem um grupo que são as doenças adquiridas, mas principalmente inflamação. Então, se o ozônio cuida da inflamação, você fazer uma terapia, né, que tira essa questão oxidativa do seu corpo, ela vai promover um rejuvenescimento do seu corpo inteiro. Então, a ozonioterapia, junto com a suplementação personalizada, ela atua de maneira muito rápida, muito ativa. Já respondeu praticamente a segunda pergunta. Vamos lá, então pode passar ela, não vamos perder tempo, não. Vamos lá. A ozonioterapia é segura? A ozonioterapia é muito segura, mas você precisa observar algumas coisinhas antes. Primeiro, quem pode fazer ozonioterapia, né? São os profissionais formados, né, 3º grau completo, da área da saúde. Então, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, né, e outros profissionais podem fazer, de acordo com a autorização do seu conselho. E também o equipamento precisa ser regulamentado pela Anvisa.
né? Você vai observar, obviamente, as questões de higiene, a segurança que o seu profissional te passa, e aí você vai agendar as suas sessões e tudo mais. Mas é muito seguro. O ozônio é produzido pelo nosso corpo também, então você não pode ter uma alergia contra o ozônio. O ozônio é um gás nocivo, então você não pode respirar. Para o aparelho respiratório, o ozônio faz mal, mas ele no corpo, em outros órgãos, não faz mal. Perfeito. Quais são as principais indicações clínicas da ozonioterapia? Então, como eu já citei, né? Questões de dores osteoarticulares. Então, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho todas essas questões de dor. Dor no ombro, dor no joelho, dor, fascite plantar, inflamações em geral, dores em geral osteoarticulares, questões estéticas também. Gente, para estética é uma loucura. Rejuvenescimento, né? Faz um efeito lifting, quebra, né? As células de gordura, faz a lipólise, então ajuda também no emagrecimento, ajuda muito no emagrecimento. Então, essa serve para muita coisa. Como eu falei, né? Tem uns relatos que colocam assim: a ozonioterapia ajuda, previne e ajuda na cura de mais de 250 doenças. Mentira! Né? Ajuda em muito mais, porque ela cuida de oxigenar o seu corpo, né? E quando ela te defende, aumentando sua imunidade, então ela te preserva aí de muito mais doenças, né? Tem que se cuidar. Praticamente também, quase respondeu aqui a quinta pergunta. Pode passar. Ela falou de benefícios estéticos, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, vamos, quando chegar mais especificamente sobre isso, a gente fala. A ozonioterapia dói? Ah, gente, aí eu não estou aqui para trabalhando com a mentira. Vai lá. Então, a gente tem algumas vias de aplicação de ozônio, né? Então, algumas vias de aplicação não dói. Né? Não causam muita coisa, talvez um incômodo, dependendo da área, uma vergonhinha assim no começo, mas doer não dói. Né? Essas vias podem ser a via retal, a via vaginal, tem a autohemoterapia, onde eu utilizo o sangue e o seu ozônio, então tem ali o desconforto de tirar 3 ml, 5 ml, é muito pouquinho de sangue e tal. Então não tem dor. Né? Eu também posso utilizar a bag é um saco plástico, né, específico para isso, que eu vou lhe colocar em volta da sua estrutura, por exemplo, para quem tem uma ferida por pressão, né, ou um pé diabético, aquela ferida pela diabetes. Então a gente coloca em volta, infla aquele saco, e aquele saco fica ali por um tempo com a pessoa. Também não causa nenhuma dor, né? Agora, quando a gente vai fazer a ozonioterapia em forma de aplicação, né, com seringa, com agulha e tal, pode causar um desconforto, sim. Né? Em algumas áreas mais, em outras menos. No corpo dói muito pouco, quase nada, né? Para celulite, para flacidez, para gordura localizada. Então, como são áreas que têm muito tecido, não costuma doer, não. Né? Às vezes uma área ou outra é mais enjoadinha, porque está inflamado, mas, por exemplo, no rosto, aí a queixa pode ser maior. Mas a gente tem uns truques, né? A gente tem um motorzinho que balança junto assim, que faz a dor se dissipar. E, meus amores, o resultado é tão bom que a gente nem pensa na dor. Não pensa nessa parte, não. Perfeito. Vamos lá, mais uma perguntinha para ela. Quais são as formas de aplicação da ozonioterapia? Exato. Forma sistêmica, forma local, né, no caso de dores. A gente tem o uso de óleo. O óleo também é muito legal. O óleo ozonizado é um coadjuvante, né? Então a gente faz um tratamento facial, por exemplo, em casa a paciente vai fazer o uso do óleo, né? O óleo ozonizado de rosa mosqueta, de oliva ou de girassol, dependendo do que precisar. Perfeito. Tá aí, gente. Olha, tem muita gente que não sabe, né, desse tratamento ozonioterapia. E o que é o melhor, né? Hoje em dia a gente ouve, infelizmente, alguns acidentes, alguns até letais acontecerem com relação à parte estética, porque são colocados, né, são inseridos ali na pessoa substâncias. Então, às vezes a substância é falsificada, às vezes, enfim. Nesse caso, não. Né? Ozônio é um gás. Então, por exemplo, quando a gente faz para preenchimento, para alguma coisa assim, o seu corpo que vai reagir e preencher. Eu não estou te colocando nada. Então, não tem risco de você, eu não gostei, fiquei torto, aconteceu alguma coisa. Não tem nesse sentido o que acontecer. Né? O ozônio faz o seu corpo se regenerar, as suas células reagirem e te melhorarem. Né? Ele é antioxidativo. Por isso que precisa de um profissional, né, qualificado para poder fazer a aplicação.
reação. Por isso que está aqui a pergunta. O ozônio tem efeitos colaterais? Não, bem aplicado, absolutamente. Exatamente. Tem em alguma área, eu estou sentindo uma ardência, uma queimação, que é o próprio ozônio. Algumas pessoas relatam, depois que usam, um relaxamento, uma molezinha, porque exatamente o seu corpo está reagindo, né, está gerando essas células de defesa aí, e aí te dá esse cansadinho, assim, mas... Não, reação não. A gente produz, então não tem como ter alergia, nada do tipo. Agora vai num assunto aqui, a 10ª pergunta é uma pergunta bem importante. Fala. A ozonoterapia é reconhecida pelos órgãos de saúde? Sim, gente, é reconhecido. A gente tem lei federal e no Brasil já é considerado uma PIC, né? Uma prática integrativa utilizada no SUS. Então, você vê, nós temos quase 30 terapias integrativas aí que são utilizadas no SUS. Umas de muito tempo, né? A gente tem acupuntura. Desde 2018 que a ozonoterapia já é liberada. Mas, por exemplo, a gente tem acupuntura, homeopatia. Então, são terapias complementares tanto quanto o ozônio, né? Só que estão aí há mais tempo. Então, a ozonoterapia é, inclusive, praticada gratuitamente pelo SUS em diversos estados, né? Aí você me pergunta, mas por que uma coisa tão boa não é? Porque não tem muito custo, não tem muito custo, não tem muita vantagem, não tem muita vontade. Não me perguntem esse porquê, porque aí já foge, né, do meu entendimento. Mas é muito segura, muito documentada, científica. Infelizmente, alguns profissionais da área da saúde ainda perdem tempo falando mal de ozonoterapia, né? Sendo que, quando se fala assim, não tem pesquisa científica, é importante só lembrar de uma coisa. O que muito se coloca de pesquisa científica é quando se desenvolve um medicamento para vender. A ozonoterapia usa algum medicamento? Não. É natural. Então, todas as nossas pesquisas científicas, os resultados analisados cientificamente são muito, gente. Hoje em dia está muito fácil procurar, não tem mistério, né? Todos eles são com relação a resultados que se obtiveram, né? Então, tem muito. Só que se coloca isso de não tem pesquisa científica porque não tem remédio. O ozônio não se vende na farmácia, né? É verdade. E assim, quem vai fazer o tratamento com ozonoterapia tem algum problema para fazer? Com outros médicos? Tá. Você faz outros tratamentos? Não tem, não. Muito pelo contrário, né? Como terapia complementar, ele auxilia, né? Ele melhora os efeitos, ele potencializa. Por exemplo, tem um caso muito indicado para se fazer ozonoterapia, que é o caso de pessoas que estão com tratamento de câncer. Por quê? O aporte de oxigênio ali, né, vai ajudar demais, tanto antes das quimioterapias e rádio, quanto depois. A gente tem pesquisas de pessoas fazendo tratamento de câncer que nem perderam o cabelo, que as reações após a quimioterapia foram bem menores, bem menos drásticas do que quem não usa. Então, questões de cicatrização pós-operatórias plásticas, tudo isso tem indicação do uso de ozônio. Perfeito. É possível usar a ozonoterapia em casa? Em casa pode. Você vai utilizar os subprodutos, né? O óleo ozonizado, você pode utilizar, por exemplo, eu faço um tratamento na sua vozinha de um pé diabético. Então, eu fiz a bag, eu puncionei oxigênio ali na ferida dela. Só que em casa, você vai complementar utilizando o óleo de girassol ozonizado naquela ferida. Entendeu? Então, você vai lavar aquela ferida com água ozonizada que eu preparei e te dei. Né, para você não levar. Vai até a casa do paciente. Eu vou, sim, também. Necessitando eu vou. Mas às vezes você está no intervalo, às vezes é uma vez por semana o seu tratamento, né? Por exemplo, estou cuidando do seu rosto. Você agora na hora de dormir, o que eu vou usar? Vou usar qualquer creme? Não, se você está se tratando já com aplicações de ozônio, você vai utilizar o óleo ozonizado para complementar o seu tratamento. Perfeito. Vamos lá, a ozonoterapia, ela ajuda na imunidade? Ajuda muito, né? Para a imunidade é o mais importante ali, tá? Pode ser usada em doenças autoimunes?
Sim, ajuda muito porque ele modula, né, o sistema imune. Doenças autoimunes, nós temos cerca de 80 tipos aí, elas são um erro do sistema imunológico, né, onde esse sistema imunológico ataca células saudáveis. Então, lúpus, artrite reumatoide, diabetes, várias outras doenças são muito ajudadas quando a gente consegue equilibrar, né, modular, melhorar esse sistema imunológico. Quais são as contraindicações da ozonioterapia? Meu amigo, são muito poucas, né? Mas a gente tem algumas questões e uma é muito, muito especial. Então, primeiro, a gente evita mulheres grávidas, né? Primeiro trimestre. A gente evita pessoas que tenham questões de anemia grave, e isso eu vou saber porque eu vou fazer o exame de biorressonância. Quem tem uma anemia grave normalmente sabe, né? Quem está com problema de hipertiroidismo também descontrolado, né? Isso também é um impedimento. Mas com o exame de biorressonância também a gente já sabe disso. E uma outra questão que o meu exame de biorressonância não resolve, eu sempre peço para que as pessoas façam esse exame, é o de G6PD, né? Ela é uma condição, é o teste do pezinho que se faz em criança, né? Só que a maioria de nós fez há muito tempo, não tem esse exame, então eu acho que é seguro para todo mundo que a gente faça. Porque se eu coloco ozônio numa pessoa que não produz essa enzima, ela pode ter problemas. Então é melhor a gente não fazer. Então como é que funciona o todo, gente? A consulta. A pessoa vem a primeira vez no meu consultório, seja lá com que queixa tiver, e a gente vai conversar. A gente conversa, faz o exame de biorressonância magnética, eu já preparo essa pessoa com a suplementação para a melhora dela, a gente já conversa sobre as modificações que ela deve ter de saúde, de vida e tudo mais, e a gente já entende qual é o protocolo ideal de ozonioterapia para ela. Então, se o cidadão tem queixa de dor, às vezes, Roberto, a pessoa chega torta, morrendo de dor, limitada, né, no consultório. Então, o que eu faço? Eu não posso fazer nela uma ozonioterapia sistêmica, porque eu preciso desse exame, que eu já faço o pedido. Mas eu posso fazer uma aplicação local. Então, ela já sai dali com muito menos dor. Perfeito. Eu já comecei o tratamento dela. Então, a partir dessa primeira consulta, a gente já vai entender qual vai ser o protocolo dela. Quantas sessões? Eu também sou muito criteriosa com relação à quantidade de sessões. Menos é mais em muitos casos. Eu sou muito consciente tanto da saúde do meu paciente quanto também dessa questão financeira. Não é assim. Eu não preciso superfaturar os meus tratamentos, porque a pessoa vai continuar comigo. Porque a medicina integrativa visa exatamente isso, a continuidade, né? Eu não quero só você. Eu quero você e sua família inteira. Seus amigos, suas indicações. Normalmente, o paciente que vem, ele traz a família. Tem casos que eu cuido da família toda. Tem casos que a família não vem mais no meu consultório, sou eu que vou, né? Eu vou no atendimento domiciliar, que também tem essa opção, tá, gente? Ainda mais em casos de pessoas com alguma dificuldade. Eu tenho muitos pacientes aí, no caso com feridas, que estão deitadas há muito tempo, tem questão de mobilidade. Eu posso e vou em domicílio também. E, às vezes, esses casos. Ah, Rita, são 6 pessoas para fazer. Não tem problema nenhum. Eu vou até lá. Tá? Então, tem essa facilidade a mais. Então, os valores não são altos, o tratamento não é muito longínquo. Por exemplo, vocês terem uma ideia a nível de sessões, em questões de estética, né, em média são de 6 a 12 sessões. A gente pode ir repetindo, pode ir melhorando, pode ir atuando em outra área, mas não é uma coisa que você tenha que ficar a vida inteira. Questões de dores, normalmente, são 5 sessões, às vezes 10, né? A gente vai analisando. Assim como na suplementação, que cada caso é um caso, cada corpo, um organismo reage de uma maneira, na ozonioterapia também. Agora, o que é fato é que, juntando uma suplementação personalizada com mais a ozonioterapia sistêmica e local, os resultados são muito rápidos, muito potentes, né? Então a pessoa se sente bem muito rapidamente. Isso economiza custo financeiro também. Perfeito. O ozônio realmente queima a gordura? Queima porque e é assustador, né? Você percebe, você quer um resultado. É claro que ele vai levar algumas sessões, mas da primeira para a segunda você já percebe alguma melhora, mesmo.
tá? Tem pessoas que fazem procedimento estético mais invasivo, por exemplo, fiz uma lipoaspiração, mas algum pedaço do corpo, né, ficou ali uma bolsinha de gordura. Nesses casos, a pessoa não vai voltar, não vai pagar, não vai voltar para uma mesa cirúrgica ser anestesiada por causa disso, né? Então, a indicação é fazer ozonioterapia, tá? Porque resolve muito rapidamente. Cicatrizes também, né? A questão de cicatrizes, de estrias, isso é muito sério. Muita gente se sente muito infeliz, né? Não se aceita bem quando tem que botar uma roupa ou ir para a praia. Às vezes, meninas muito novas, por conta de uma gravidez ou de um aumento de peso, tem essa questão de estria. Então, ameniza muito. Os resultados com ozônio são muito bons. E sempre frisando, gente, que eu acho que isso que é o mais importante de tudo. É natural. A gente não está injetando nada em vocês, não tem risco nenhum de ter uma reação. Perfeito. Como funciona a ozonioterapia facial? Facial da mesma maneira. A quantidade de ozônio é bem menor, né? Porque a área do nosso rosto é diferente, mas ameniza muito. Questões de bigode chinês, pé de galinha, rugas na testa, a questão de papada, gente. Papada é uma coisa que incomoda muito, né? Às vezes a gente está com tudo resolvido, mas tem aquela papadinha. Então, melhora muito. Normalmente também seguem isso aí de 6 a 12 sessões, uma vez por semana. Aí eu aproveito, que eu não sou boba nem nada, quero mais ver meu paciente bem, tirando onda. Sempre que eu vou fazer alguma aplicação, ainda que estética, facial, eu também já converso, já lanço no protocolo a outra sistêmica, né? Porque não adianta estar só com o rosto bonito, tem que estar bem, né? Com a cabeça boa, com o humor bom, com o corpo todo bom. Então a gente sempre combina de fazer as duas sessões, tanto a sistêmica quanto a local juntas. Aí vai ficar com o rosto mais alinhado. Você tem que ir para lá para isso. Você fez suplementação, fez biorressonância, mas não fez ozônio ainda. Nossa equipe também vai. Vamos levar. O ozônio também pode ajudar na saúde íntima da mulher, né? Sim, gente. Saúde íntima. Meninas sapecas, vamos ouvir essa história. O que acontece? Às vezes a mulher ela tem uma condição dela já de candidíase de repetição, às vezes infecção urinária, né? Algumas mulheres se sentem inseguras com alguma coisa no seu corpo. Então, não se preocupem. A ozonioterapia vaginal ajuda muito, muito, tá? Ela é feita de maneira sem nenhum tipo de dor, nem de desconforto, e ela vai regular o pH da sua vagina. Ela tem essa ação antimicrobiana que elimina fungos, bactérias, vírus. Então, tem tudo para te ajudar, tá? Quais são os principais resultados que eu posso esperar? Meu amigo, a ozonioterapia tem como principal foco, né, isso que eu já falei, então, da questão das inflamações, das dores, né, do rejuvenescimento, porque ela combate exatamente os radicais livres, tudo isso que faz a gente, nosso corpo como um todo, envelhecer. Então, você pode esperar ter muito mais disposição, ter menos inflamações, então menos desconfortos físicos, né? A questão da cicatrização interna dos seus órgãos, tem gente que faz ozonioterapia e melhorou de gastrite, de úlceras, sem estar tomando outras coisas, né? Então, assim, você pode esperar só benefícios. A circulação, porque, como eu falei no começo, né? Você está colocando dentro do seu corpo oxigênio medicinal. Então, todas as suas células têm um aporte melhor de oxigênio. Então, trabalham melhor, funcionam melhor. Então, uma melhora na qualidade do sono muito grande também, é um sono tranquilo, é uma mente mais tranquila, né? Você diminui os níveis de cortisol, então você se equilibra. Como tudo que é natural, gente, feito de maneira correta, né? Junto com a sua vontade, junto com o seu entendimento, junto com as modificações que você precisa fazer, né? Você consegue resultados ótimos. Esse conjunto aí, esse trio aí, exame de biorressonância, com mais a suplementação, com mais a ozonioterapia, podem te promover em muito pouco tempo uma mudança de estado de vida, de bem-estar, de longevidade muito potente. Vai frutificar muito mais, né? A árvore bem tratada. Poxa, é outra coisa, regada, né? É outra coisa. Vai dar muito mais frutos belos, bonitos. Sim. E a gente está aqui com muito carinho, quero agradecer a toda a nossa equipe, agradecer também o convite. Já acabou, eu tenho tanto para falar, eu vou voltar. Agradecer a Rita Neves, aceitou o nosso convite. Eu sou paciente da Rita Neves e foi muito bem atendido, né? Muita informação, estou tratando ainda, né? Isso aí. Suplementação. É um
caminho, né? É o cuidado. Eu quero viver mais, né? Eu sou novinho ainda, mas quero viver mais. É um menino. E agradecer a Rita de coração. Sim, eu que agradeço. Agradeço a todos vocês. Um papo agradável, maravilhoso, muita informação. A gente tem que se cuidar, família. Tem que viver melhor só se cuidando com a saúde preventiva. Exato. Saúde integrativa aqui com Rita Neves. É para toda a região, né? Para toda a região dos lagos. Daí, que queira entrar em contato com a Rita, ela vai fazer as considerações finais. Sim. E você vai estar aí com todo o contato dela para poder ser a sua... terapeuta? Eu quero ser terapeuta, sou terapeuta. Vamos lá, Rita, fala aí. Gente, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Eu tenho essa coisa de procurar falar de uma maneira muito simples, né? Até por ser professora da área da saúde há muitos anos, eu acho que passar conhecimento precisa ser de uma maneira simples. Né? Talvez o profissional que precise complicar ou falar muito difícil, ele talvez não tenha entendido que o foco é outra pessoa. Né? Certo. Então, eu quero muito que vocês me compreendam, entendam o que é saúde integrativa. Essa vontade de ver mais, melhor, equilibrada, de ser feliz e fazer os outros à nossa volta feliz também. Então, eu sempre falo, se ame, se cuide, né? Prestem atenção, estudem, tem coisas muito simples, não é caro viver melhor, pelo contrário, é mais barato, gente. Se alimentar de maneira natural, viver, fazer uma caminhada, tudo que é bom, de fato, é barato. A gente mora numa região linda, né? É muito fácil sair para andar, a gente não tem tantos problemas assim de violência que não possa ir na rua, fazer uma caminhada pela praia, numa praça, ouvir os pássaros, meditar, viver um pouquinho mais dentro da gente, né? A gente hoje vive muito para fora, a gente só quer saber o que está acontecendo lá fora e muito pouco a gente tem olhado para dentro da gente. Então isso é muito importante também. Dizer para vocês que tudo que a gente está falando aqui é ciência, é embasado, é seguro, né? O exame de biorressonância está aí, ó, funcionando, existindo há mais de 30 anos. A suplementação também, já há quanto tempo que se suplementa, né? Desde que vovó era criança. E sobre a ozonioterapia também, há mais de 40 anos ela é utilizada, né? Aliás, há mais de 100 anos utilizada, meu amigo, em mais de 40 países. Então, se vocês têm alguma dúvida, entre em contato, me pergunta, tá? Não dá ouvido a quem só sabe falar mal do que é natural, do que é barato, do que foi Papai do Céu que produziu, não, tá bom? Um abraço, fique com Deus, se amem e se cuidem. Muito obrigado. Fique com Deus.